Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 24 de abril de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no livro de 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos, com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Eteu? Rimanda rebos, remanda rebas. Ribase que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que no tempo ou na época do ano em que os reis iam para a guerra, Davi enviou os seus servos, ele, porém, ficou em Jerusalém. Rimanda rebo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia é bem clara. Ela frisa que naquele tempo era o tempo dos reis irem para a guerra. Significa que Davi naquela altura também deveria ter ido para a guerra e não simplesmente enviar os seus servos, enviar os seus subordinados, porque a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Muitas das vezes nós estamos ocupados em batalhas espirituais, em guerras, fazendo a obra. E nós até achamos que é um castigo, que é um fardo. O que nós não sabemos é que essa ocupação com as coisas de Deus, na verdade, são um livramento. Enquanto você se ocupa orando, jejuando, dedicando um tempo para uma causa que te atormenta, para uma causa que te aflige, Deus está a te livrar da distração do mundo. Porque quando nós temos alguma coisa que nos incomoda, nós ficamos tão engajados naquela causa, nós nos dedicamos completamente, nos derramamos, e aí Deus, Ele trabalha quando nós estamos prostrados, Deus, Ele trabalha quando jejuamos, quando oramos, quando obedecemos. E é nos momentos de tribulação e dificuldade que nós estamos posicionados dessa maneira. Porque quando está tudo bem, às vezes oramos, às vezes não. Hoje eu estou cansado, não vou para o culto. Hoje eu também quero resolver as minhas coisas. Hoje eu não acordo mais de madrugada. Hoje eu não medito a Bíblia porque eu hoje tenho muito trabalho e tenho que cuidar de mim, isso e aquilo, claro. Não tem nada. Rimanda, reba, que nos dói naquele momento. E nós não temos aquela diligência, aquela consistência nas coisas de Deus. A dor nos protege, a dor nos faz permanecer posicionados exatamente, como o Senhor deseja. A dor nos ocupa na presença de Deus. Então Davi não foi para a guerra. Ele ficou lá no terraço apreciando. Não, isso não quer dizer que nós não podemos descansar, que nós não podemos ter lazer, que a nossa vida será batalha atrás de batalha, não. A questão aqui é o posicionamento. Nós vamos descansar quando o próprio Deus nos permitir descansar. Mas quando for momento de guerra, é de guerra. Quando for momento de batalha, é de batalha.
Rimando, porque Deus é a nossa bandeira. Deus é aquele que nos representa, que nos livra, que nos guarda. Quando nós estamos a andar com o direcionamento de Deus, estamos no descanso, Ele coloca uma cobertura sobre nós, coloca a proteção sobre nós. Ele nos guarda debaixo da sua sombra, debaixo das suas asas. Ele nos permite o descanso. Ele proporciona momentos de descanso, porque Ele fica nos guardando, nos protegendo. Quando não é momento de descanso, não devemos descansar. Por quê? Porque está acontecendo uma guerra no mundo espiritual e nós temos que entrar. Vamos imaginar um cenário de guerra. Alguém fica sentado no meio da guerra, o que acontece? É morto na hora. Porque é um cenário perigoso, é um cenário de disputa. Não é um cenário de lazer. Você pode ter lazer, sentar, quando você está na tua casa, quando você está num restaurante, num contexto diferente. Em meio à guerra é para lutar. Porque o inimigo está armado, está preparado. Se você senta, relaxa, descansa em meio a uma guerra, o que pode acontecer é terrível. O inimigo vai entrar com destruição. E Davi, no cenário de guerra, no tempo de guerra, ficou na sua varanda, ficou apreciando. E foi que ele viu uma mulher tomando banho. A palavra do Senhor diz que se estava lavando, estava tomando banho. Do ângulo dele, do terraço dele, ele conseguiu ver nitidamente essa mulher chamada Batseba. E ele viu que essa mulher era formosa, era bonita. E ele mandou investigar a mulher e descobriu que era a mulher de Urias, filha de Eliã. Então ele começou a sondar a mulher. Se for atualmente, muitos dizem stalkear por causa das redes sociais. Então ele começou a seguir. Começou a pesquisar porque ele se apaixonou por ela. Mas ela era uma mulher comprometida. E aí foi quando ele caiu no laço do inimigo. Nós devemos andar de acordo à vontade de Deus, com direcionamento de Deus para nos livrar dos laços do passarinheiro. A palavra do Senhor fala no Salmo 91 do laço do passarinheiro. Davi caiu no laço porque estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Não estava fazendo aquilo que Deus havia determinado. E depois disso tudo, ele preparou uma emboscada. Nós já temos falado sobre isso nas ministrações. Pediu para colocarem esse Urias, que é o marido de Batseba, numa posição desfavorável na guerra, propositadamente para que ele fosse morto. E assim aconteceu. E ele envolveu-se com essa mulher, caiu no adultério, e aí começou a desgraça. Aí começou. O diabo entrou. Por isso, nós na oração da noite oramos pela família, demos o exemplo de um caso de incesto, de estupro na família de Davi. Por esse pecado, por essa iniquidade, ele abriu uma porta e o diabo entrou na família dele. Aconteceram muitas coisas na família de Davi, não só esse estupro entre irmãos, mas os próprios filhos se levantaram contra o trono do pai, 2 vezes, 2 filhos diferentes. Porque o diabo, ele pega a nossa distração, pega o nosso pecado e ele usa como escudo. Por isso é que a palavra diz, vigiai e orai, nós devemos vigiar. Não só orar, mas vigiar. Tem que estar alinhado uma coisa com a outra. O crente que vigia
é aquele crente que não toma decisão precipitada, ele ainda analisa. Nós falamos sobre isso na palavra de sabedoria. No primeiro dia, o prudente, o crente que vigia, um crente prudente. Riba não é emocionado, não faz as coisas no calor do momento. Isso nos protegerá do diabo. Isso nos protegerá do maligno. Porque ele sempre prepara laços contra nós. Prepara emboscadas contra nós. Esse é o trabalho de Satanás: matar, roubar e destruir. Rimando, procurar portas, procurar brechas. Rimando, procurar como entrar. Ele procura sempre. Na vida dos crentes ele tem que procurar. Por quê? Porque nós já não somos dominados pelo pecado. Nós pecamos, nós erramos, sim, mas o pecado já não tem domínio sobre nós. Nós pecamos e depois nos arrependemos. Nós pecamos porque nos distraímos algumas vezes. Não porque vivemos na prática do pecado, mas porque somos falhos. E somos humanos e temos nos distraído e não temos vigiado e pecamos. Mas a Bíblia, ela nos exorta à vigilância. A vigilância nos protege. Todo o caminho onde você anda, saiba que pode ter um laço preparado, que pode ter uma armadilha. O diabo prepara laços, o diabo prepara armadilhas para te ver cair. Ele precisa investir muito contra os crentes, porque os crentes oram. E onde a oração, o inimigo cai por terra. Então ele tem que fazer muita matemática, muita estatística. Como é que eu vou entrar aqui? Porque aquele que ora, a sua casa e a sua família estão cercadas. Existe uma unção que guarda aquele que ora, que guarda a sua casa e a sua família. Existe uma atmosfera espiritual na casa do crente que ora e que obedece a palavra de Deus. Então ele não entra de qualquer jeito. Ele precisa de uma estratégia. Foi o que ele fez com Davi. Vamos orar para que Deus venha nos livrar dos laços do inimigo. Para que Deus nos dê sabedoria, discernimento, reflexos para fugir dos laços do passarinheiro. Que tudo aquilo que ele preparou para a nossa derrota e a nossa destruição, que venha cair por terra no poderoso nome de Jesus. Pai, nós te louvamos. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia na tua santa e bendita presença. Dormimos e acordamos, ó Deus, porque o Senhor nos ajudou, porque o Senhor nos sustentou. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Os céus e a terra proclamam a sua glória. Hosana nas alturas. Deus, nós te louvamos e te exaltamos, porque tu és digno, Pai, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa exaltação. Obrigada, Deus, pela salvação das nossas almas. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Pela salvação das nossas almas. Pai, mais uma vez nós queremos clamar a misericórdia. Deus, porque nós somos falhos e pecadores.
porque nos distraímos muitas vezes, porque desobedecemos muitas vezes, Pai, a Tua palavra. Rimande rebos, remande rebas. Rimande que rebo, mas a Tua palavra também diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Rimande rebo, purifica-nos, ó Deus, de toda injustiça. Purifica-nos, ó Deus, de todo pecado. Rimande rebo, de toda transgressão. Lava-nos, ó Deus, com Teu precioso sangue. Purifica-nos, ó Deus, com Teu precioso sangue. Santifica-nos. Rimande rebo, serva de acordo à Tua bendita palavra. Santifica-nos, ó Deus, pelo poder do Teu sangue. E perdoa, Pai, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor Jesus. Visita toda a nossa geração. Rima e perdoa, ó Deus, o pecado dos antepassados. Que o Senhor faça uma limpeza, uma purificação em nossas vidas, a nossa casa e a nossa família. Rimande, no poderoso nome de Jesus. Pai, nós clamamos nessa manhã. Rimande, rebos, remande, rebas. Ribas, que rebo, pela Tua proteção. Ó Deus, porque a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Omnipotente descansará. Rimande, rebo, Deus, faça-nos descansar debaixo da Tua sombra. Faça-nos descansar debaixo das Tuas asas. Rimande rebas, remande rebas. Riba, ó Deus, guarda-nos como a menina dos Teus olhos. Livra-nos, ó Deus, de toda a armadilha do inimigo. Rimande rebo, livra-nos, ó Deus, de todo o laço do inimigo. Rimande rebas, rebo, como diz a Tua palavra. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Rimande que rebas, remande rebos. Ribos que reba. Ó Deus, visita agora todo o investimento das trevas. Rimande rebo, contra a nossa vida, contra a nossa casa e a nossa família. E comece a quebrar, comece a destruir, comece a aniquilar. Rimande rebas, rebo, todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa. Rimande rebos, que reba, tudo aquilo que foi programado, ó Deus, para nossa derrota, para nossa destruição. Deus, que o Senhor venha quebrar pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Rimande rebo, quebra. Riba, seca, remande, reba. Deus, quebra agora. O Senhor sonda as mentes e os corações, e o Senhor sabe o que o nosso inimigo tem projetado, o que o nosso inimigo tem preparado. Rimande, reba, cancela, anule, frustre, Deus, os planos do inimigo. Rimande rebos, que reba, que tudo aquilo que ele preparou contra nós, que venha cair por terra no poderoso nome de Jesus, Pai. Assim como diz a Tua palavra, que o inimigo entrou por um caminho e fugirá por 7 caminhos. Rimande rebo, que ele fuja de nós, fuja da nossa casa e da nossa família, por causa da unção que quebra o jugo. Rimande rebo, quebra, Deus. Riba, que rebo, todo o poder do inferno que declarou a nossa derrota, que declarou a nossa desgraça. Riba, que declarou, Deus, a nossa vergonha e humilhação. Todo o plano de humilhação, de vergonha. Riba, nós quebramos. Todo o plano das trevas nós quebramos. Rimande rebo, Deus, aumenta os nossos reflexos. Nos dê discernimento e sabedoria. Riba, para Deus perceber
quando estamos diante de um laço, quando estamos diante de uma armadilha, preparada pelo inimigo, e nos dá vitória. Que sejamos crentes prudentes, que sejamos crentes vigilantes, sempre em oração, sempre conectados com o Pai, sempre em santificação em jejum, meditação da palavra, obediência, Deus, remova toda distração no nosso meio, remova toda a cegueira espiritual do nosso meio. Deus não permita que o inimigo consiga entrar, não permita que o inimigo tenha vantagem no nosso meio. Mas guarda-nos, livra-nos, proteja-nos. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Vai quebrando, ó Deus, todo o poder, dos antepassados, poderes malignos, satânicos dos familiares, trabalhando contra nós. Toda a bruxaria da família cai por terra, toda a feitiçaria da família cai por terra. Toda a reclamação dos espíritos da família sobre a nossa vida e a nossa casa caiam por terra, ninguém tem que reclamar nada. Nossa vida pertence a Deus, tudo que somos e temos foi Deus que nos deu. Toda a reclamação nós cancelamos, toda a reclamação nós destruímos e anulamos. Todos os decretos, todas as palavras de maldição lançadas nós também quebramos, porque o Senhor Jesus nos deu o poder e a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada nos fará, nada nos causará dano algum. Desça fogo santo de Deus e queima, destrua os laços do inimigo, destrua os planos do inimigo, toda a agenda do inimigo, receba o fogo. Todos os projetos do inimigo recebam o fogo em nome de Jesus. Ó Deus, conserva-nos no centro da tua vontade. Não permita, ó Deus, que venhamos sair do centro da tua vontade. Se for na batalha, é na batalha. Se for no descanso, é no descanso. Mas desde que seja de acordo com a tua vontade e o teu direcionamento. Deus, guarda o nosso coração, porque o inimigo tem usado o nosso coração, as nossas emoções para nos destruir. Guarda, Deus, o nosso coração, que da nossa boca saiam palavras brandas, palavras de paz, para aniquilar os planos do inimigo de trazer contendas e brigas e discussões, de nos distrair com probleminhas, que poderíamos resolver. Pai, nós entregamos e consagramos esse dia nas tuas mãos. Sê conosco, Deus, livra-nos de todo mal. Guarda-nos, ó Deus, no teu esconderijo, no lugar onde o inimigo não consegue se achegar, no poderoso nome de Jesus. E conceda-nos um dia abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.